Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Geeks, ao UX Talks, o último do ano. E passo a palavra agora à grande Letícia Torres. Ai, gente, bem-vindos, como disse o Ariel. Eu vou compartilhar só uma telinha aqui com vocês para explicar um pouco. Ah, todos veem na minha tela? Sim. Show de bola. Então, meu nome é Letícia Torres, né? Sou coordenadora juntamente com o Ariel e os outros colegas do Geeks. Então, e carinhosamente a gente apelida de Geeks o grupo de usuários de UI e UX aqui do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a presença de todos nessa noite, né, e os que nos acompanham. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouco do que é o Geeks, né? Já comentei sobre o grupo de usuários. Ele foi criado com o intuito de ajudar e apoiar a comunidade de UX local. E a gente tem uma missão de fazer eventos e promover eventos mensais gratuitos para a comunidade. O Geeks, ele faz parte e ele é amparado pela Suzeso, onde a Suzeso possui diversos grupos de usuários separados por diversas áreas de conhecimento, e tu pode conhecer mais acessando o site suzeso.org.br. A gente faz parte de UX, também tem outros que a gente coordena, mas vocês podem estar entrando lá, e também tem eventos gratuitos todo mês apoiados pela Suzeso. Existe um provérbio também africano que se quer ir rápido, tu vai sozinho, mas se tu quiser ir longe, tu vai em grupo, né? E é por isso que esse UX Talks dessa noite a gente tem o apoio da comunidade do Meetup de Produto aqui de Porto Alegre e da Escola Supernova. Falando um pouco da Escola Supernova, ela tem uma proposta de trazer cursos diferentes. Eu, por exemplo, já fiz cursos lá de lettering, já fiz de caligrafia, de aquarela. Então, eles têm a Escola Supernova, ela está em parceria com a gente para poder impactar mais pessoas e também promover esses cursos diferentes, né? Vocês podem saber mais acessando escolasupernova.com.br. Falando também no Meetup, eu quero chamar aqui o Augusto, né? Que vai estar falando um pouco para vocês sobre o Meetup de produto. Augusto, fala aí. Oi, gente, tudo bom? Eu vou tentar ser um pouco, para não atrapalhar depois da apresentação, já que, né, a gente está aqui apoiando hoje a comunidade do Geeks. Queria agradecer o convite da Letícia, do Ariel, Bruno, Wagner, todo mundo da organização. Se eu deixar alguém de fora, peço desculpas. Quem não conhece o Meetup de Produto, nós somos uma comunidade focada em profissionais de gestão de produto e em pessoas que também querem conhecer um pouco mais, né? Nós iniciamos em Porto Alegre, hoje a gente já tem representação também em São Paulo. Tá? Hoje a gente conta com mais de 1.200 participantes ali no nosso Meetup. Atualmente online, né? Não dá mais para fazer presencial, não dá mais para comer pão de queijo junto, não dá por enquanto, né? Quando voltar, a gente vai voltar também. Vocês podem se inscrever, eu vou colocar o link no chat aqui, eu acho que para o YouTube eu posso colocar lá também, o link para vocês se inscreverem no Meetup, no qual vocês são informados sobre eventos da comunidade, sobre atividades que nós fazemos também nas nossas redes sociais, tá? Mais uma vez, obrigado, Letícia. Obrigado, pessoal, pelo convite. E é isso. Valeu, Augusto. Então, só reforçando para vocês que a gente tem os nossos canais, tem no Telegram, no Instagram e no Facebook. Somos Geeks, então segue nós lá para ajudar e fortalecer essa iniciativa. E eu quero também chamar o Marcel Almeida para estar falando... Oi? Quem falou? Opa, falei agora. Opa, tá. Então, o Marcel vai falar para a gente sobre gestão moderna de produtos, Product Discovery com Jobs to be Done. Eu falei para o Marcel que há 2 anos eu procurava alguém para falar sobre Jobs to be Done e eu quero agradecer por aceitar esse convite, né? E também ao Bruno Cambrai, que também nos apoiou, conseguindo o Marcel para nós, indicando. E o Marcel Almeida, ele é founder da PM3, né? Então, é tudo contigo, Marcel. Vai lá. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão enxergando aí? Sim. Legal. Boa. Bom, como a Letícia falou, sou um dos fundadores da PM3. Opa, agora. Eu não vou passar muito tempo falando de mim, mas hoje eu estou dedicado, fui estar no PM3, a gente é uma escola na área de produto,
Então, a gente tem um curso de Product Management, um curso de Product Discovery, está lançando um curso de Product Growth, que é Growth pensando em otimização de produto e não necessariamente em marketing. Então, a gente está começando a criar um acervo de cursos diferentes, pensando em produto e cada vez mais aprofundados em vários segmentos da área de produto. Como um side business, um side project, eu tenho o Product Camp, que hoje é o maior evento de produto da América Latina, inclusive está acontecendo a edição agora, eu dei uma fugidinha para dar essa palestra, e eu espero que vocês gostem. Eu dou uma das aulas de JavaScript no curso de Discovery, então aqui é um pedacinho do que eu ensino na aula, mas eu trouxe exemplos reais, então eu espero que vocês gostem da palestra, e vou estar disponível depois para tirar dúvidas também. O título, como vocês devem ter visto na divulgação, é Gestão Moderna de Produtos, mas aí essa já é uma evolução de outras palestras que eu dei sobre o assunto, e aí umas pessoas me deram uns feedbacks e eu pensei, poxa, na verdade, gestão moderna não é algo muito positivo. A gestão moderna, se a gente olhar uma diferença ali entre gestão moderna e gestão contemporânea, moderna vem ali do latim modernos, que é algo recente, novo, é algo do presente, ou seja, algo atual, que pode estar só na moda e pode passar rápido. No caso, o modelo do Spotify, ser ágil, transformação digital, enfim, é algo que daqui a 10 anos talvez ninguém fale mais, né? A gente não sabe. Já a gestão contemporânea, ela tenta trazer os aprendizados do passado, as inovações mais recentes, para pensar numa gestão que está olhando sempre para o futuro. Ou seja, uma cultura de experimentação, um discovery bem aprofundado para fazer uma boa análise de oportunidades, times autônomos, times empoderados, coisas muito mais perenes e que tendem a não mudar tanto ao longo do tempo. Então, a ideia era essa mesmo, manter o título, mas trazer esse fun fact. Então, a ideia da palestra ela se chama Gestão Contemporânea, e aí aqui tem até um outro exemplo, que é a arte na Idade Moderna. Ela vai até 1850, e a partir dali começa a Idade Contemporânea, que é até os dias de hoje. Então, isso traz uma reflexão do tipo, poxa, realmente, o que é moderno não é necessariamente o que vai ficar para sempre com a gente, não vai ser para sempre algo que a gente vai estar utilizando. Então, a palestra seria a gestão moderna de produtos, com Product Discovery de JavaScript. E por que eu estou falando isso? Porque o JavaScript, apesar de ser um framework super legal, e acho que vocês vão gostar do que eu vou trazer, ele é um framework moderno, é um framework que pode mudar ao longo do tempo, pode ser que surjam coisas mais interessantes para a gente fazer. O que não muda, por outro lado, é o discovery, é a importância da gente fazer discovery, é a importância da gente entender as oportunidades, é a importância da gente entender as necessidades. Então, aqui é uma mistura ali de algo contemporâneo com moderno. Eu separei em 3 pedaços, tá, essa palestra. Então, primeiro eu vou falar um pouco de mindset, de resultado e entrega, brevemente sobre encontrando oportunidades, depois eu vou falar, como a gente faz para encontrar oportunidades com o JavaScript. E aí eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Então, primeiro sobre resultado versus entrega, uma frase que eu gosto muito é que mais funcionalidades não vão aumentar o valor do seu produto. Então, você pode ter 1000 funcionalidades e colocar mais 10.000 depois. Isso não significa que esse produto vai valer mais, nem que ele vai resolver mais problemas dos usuários. Eles têm, muitos de vocês devem conhecer, esse clássico aqui do Kano Model. Não sei se todo mundo vai perceber a referência, o Kano aqui do Mortal Kombat, mas não tem nada a ver com o Kano Model, é só uma brincadeira. Você tem 3 linhas aqui, né? Você tem a linha que é o Delighter, que é algo que encanta as pessoas, o Linear Satisfier, que é algo que satisfaz razoavelmente, e o Baseline Expectations é o mínimo que você espera daquele produto ou serviço. Então, uma analogia rápida, assim, pensem num quarto de hotel. Um quarto de hotel bacana, bonito, confortável, que você se sente aconchegado quando você entra. Super legal. Isso tá dependendo do quanto você pagou, pode estar dentro da sua expectativa ou até um pouquinho acima, né, naquela satisfação linear. Porém, imagina se você 24 horas, durante todo o período que você ficou naquele hotel, na frente do seu quarto, tem um bolo quente de cenoura, o tempo inteiro. De algum jeito, ele está sempre quente, novinho ali para você, à vontade, de graça. Ia ser um delighter incrível. E aquilo você ia sair falando mais do bolo do que do resto do quarto do hotel. E isso tem muito a ver com o Kano Model, que eu mostrei antes. Se vocês pararem para pensar, no passado, quando lançou o Stax, eu trabalhei no Stax, acabei não falando disso, trabalhei lá no comecinho, nem existia Uber. E a grande revolução era a gente pedir táxi.
A gente pedir táxi pelo celular era algo incrível. Só os jovens pediam, a galera mais velha ainda ligava. E aí os jovens olhavam, nossa, você ainda liga para os táxis. E isso foi uma grande mudança de comportamento. E era um delighter. Era delighter você pedir táxi sem precisar ligar para alguém. Com o tempo, isso começou a se tornar um pouco mais comum. Começou a se tornar muito popular. Ainda, eu diria, antes do Uber chegar no Brasil mesmo. Na época que já tinha o 99, e os táxis começou a se popularizar, começou a chegar em várias cidades. Pedir táxi começou a ser um pouco abaixo de um delight. Até que se tornou o básico, né? Todo mundo hoje, a grande maioria, vou dizer todo mundo, espera pedir um táxi pelo celular. E aí começa a ter outras pessoas entrando no mercado, outros players, o Uber, no caso. Não sei se todo mundo lembra, mas o Uber, quando entrou no mercado, entrou sempre pensando, nossa, eu vou dar água de graça, como um grande delighter, e as pessoas só comentavam dessa água. E tinha uma outra coisa que era meio delighter e meio satisfação linear, que era pagar automaticamente só saindo do carro. Não sei se vocês lembram, no 99 e no Easy Taxi, você tinha que colocar um código, você tinha que confirmar o valor, o taxista que inseria o valor. Era relativamente complexo a transação. No Uber, não, você saía do carro, não precisava nem falar com o motorista, apesar de ter aqueles motoristas que falam muito, a gente fica incomodado, você não precisava falar. E isso foi um grande delighter. E os outros players, né, o 99, o Easy e outros, tiveram que se adaptar e entregar isso. E, eventualmente, isso foi se tornando algo básico. Você espera que isso já aconteça, que o cálculo já seja feito automático e tudo mais. Então, as necessidades e as funcionalidades, elas migram ao longo do tempo. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. E isso, eu estou usando o Kano Model aqui, mas vocês vão entender um pouco mais na frente da palestra, que isso tem muito a ver com o Java Speedrun. Porque, com o tempo, o job ele tende a ser o mesmo, só que a necessidade e a forma que você resolve pode mudar conforme o contexto da sociedade, o contexto da tecnologia. Então, para criar uma proposta de valor vencedora, você não tem que competir ali nas necessidades básicas. Você precisa pelo menos ser o melhor em pelo menos um linear satisfier na satisfação linear, e é ideal você ter pelo menos um único delighter que só você tenha. Então, ter um linear satisfier com delighter é uma combinação super poderosa e existe em Java Speedrun para os dois, assim como para as necessidades básicas também. E aqui é bem brevemente, né? Claro que é um exercício bem complexo você entrar em, ok, como eu separo isso? Mas eu gosto de separar em 3 categorias quando você começa a pensar em prioridade de produto. A primeira é, você tem que pensar em se diferenciar. Como é que eu vou ser diferente dos meus competidores? É um modelo de negócio, é proposta de valor, meu produto é mais fácil, mais barato, enfim. A outra forma é, como é que eu faço para neutralizar meus competidores? Eles estão criando coisas novas e eu preciso neutralizar eles de alguma maneira. E a outra é produtividade. Como é que eu ganho velocidade no médio e longo prazo com o meu time de engenharia? Então, você pode olhar o Kano Model, olhar essas 3 categorias e tentar priorizar o que você está atacando naquele quarto, ou até mesmo naquele ano, dependendo da estratégia da empresa e do produto. O ideal é você escolher uma para focar. Claro que não dá para ficar sem fazer todas, fazer só uma, mas você tem que ter um grande foco ali. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque só quando o seu produto soluciona muito bem um problema é que você tem que se preocupar em expandi-lo. E quando você está falando de problema, você está falando também de Java Speedrun. Só quando você solucionar muito bem um job, você tem que se preocupar em expandir esse produto. Trazendo outro exemplo aqui, tesourinha. Essa tesourinha, quando você olha, você já pensa em cortar a unha. Seja a unha do pé, seja a unha da mão, e tem um job adjacente que de vez em quando você usa para cortar um fio, alguma coisinha. Mas geralmente é para cortar a unha. E essa tesoura, ela é fácil de explicar, ela é fácil de vender, fácil de manusear. Ela faz uma coisa com excelência, que é cortar unhas, e ela é rápida para você criar e testar. Ela é muito rápida. Agora, quando você olha um canivete suíço, ou um produto digital cheio de funcionalidade, ele é difícil de explicar, ele é difícil de vender, ele tem uma adesão difícil. Provavelmente vários de vocês já conviveram com alguém, ou já até tiveram um canivete suíço, e teve na época que isso era moda, as pessoas falavam, olha, eu tenho um canivete suíço. Ele servia mais para mostrar que você tinha do que para de fato usar. Ninguém corta unha com canivete suíço. E ele, por ter tanta coisa, ele é demorado para você criar, é demorado para você testar. E aí eu vou trazer um exemplo aqui de novo do Easy Taxi, e eu escolhi esse exemplo porque eu vivenciei isso, do Easy Taxi Empresas. Eu trabalhei no Easy Taxi Empresas. Eu entrei lá quando eu tinha acabado de criar o Easy Taxi Empresas. E por que o Easy Taxi focou nisso, né? Poucas pessoas sabem, só quem usou de fato a versão B2B.
Os táxis estava crescendo já com produto B2C, vários consumidores usando, mas eles viram a necessidade de não só atender passageiros comuns, mas também as empresas. Só que antes de atender as empresas, precisava estar muito bem resolvido. Comecei o meio de pagamento, como as pessoas iam encontrar o taxista, como as empresas iam solicitar, como as empresas iam pagar, era um formato diferente, porque elas iam pagar uma vez por mês, como ia ter o controle do centro de custo, enfim, uma série de complexidades quando você começar para a empresa. Então, primeiro, os táxis tinham que resolver um job muito bem, que era o job de encontrar o passageiro, não importa quem ele seja, com o taxista, fazer a corrida acontecer, fazer o pagamento acontecer e tudo certo. E eu consegui, obviamente, medir o taxista. Depois desses vários jobs estarem completos, aí sim os táxis resolveu expandir e fazer os táxis empresas. Então, voltando, né? Eu falei ali que as necessidades mudam e os contextos mudam, mas você precisa resolver uma coisa muito bem antes de resolver expandir o seu produto. Acho que esse link talvez ainda exista, enfim, né? O táxi foi comprado, não está mais disponível no Brasil, não sei se o link ainda vai funcionar. E o que você faz, então, antes de criar novas funcionalidades ou criar áreas? Isso aqui são regras de bolso que eu recomendo qualquer pessoa de produto, de UX, ou qualquer pessoa que trabalhe com algum produto digital pense. Antes de eu criar alguma coisa, isso aqui está dentro da minha visão? Isso aqui vai fazer sentido daqui a 5 anos ou eu estou fazendo só uma gambiarra? E ok se for só uma gambiarra, mas deixa isso mapeado, coloca de um jeito para você, daqui a 3, 6 meses, desligar a gambiarra se for preciso. Ela vai beneficiar todos os usuários? Qual o objetivo disso que eu estou fazendo? Se for um sucesso, a gente vai conseguir dar suporte ou vou ter que escalar 100 pessoas aqui para responder chamado porque tem uma parte que é muito manual? Então, isso tem que estar... Essas respostas têm que estar muito claras antes de você tomar a decisão de criar alguma coisa. E aí, tudo bem, agora fiz ali um resuminho de resultado e quando você resolve expandir, agora deixa eu falar de encontrar oportunidades. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela fala de input, output ou outcome. O input é você pegar essa xícara de café, essa jarra de café e colocar numa xícara. Esse é o input, colocar algo dentro de outra coisa. O output é você beber o café. E o outcome é como a pessoa se sente depois de beber aquele café. Quão bem ela se sente, aquele sabor, o aroma, um grão diferente do café, ou talvez quão triste ela sente, porque o café pode estar ruim, pode estar mal passado. Mas o seu objetivo é, obviamente, fazer a pessoa se sentir bem, fazer o usuário se sentir bem. E existe esse conceito, acho que a maioria de vocês conhece, que é a árvore de oportunidade. Então, você tem um objetivo esperado, uma coisa mensurável, um objetivo de negócio, e você pensa aqui em várias oportunidades e, obviamente, várias possíveis soluções e experimentos aqui. Eu trouxe um exemplo só para ilustrar. Então, vamos supor que o objetivo é manter a tripulação saudável. Tá? Dentro desse objetivo, você cria algumas hipóteses, como ter um navio limpo, uma alimentação saudável ou ter exercícios regulares. Fazer a tripulação fazer exercícios regulares. Ou você faz um discovery, você opta por fazer uma alimentação saudável. E entre essas duas opções, eu tenho frutas e arroz. E aí, dentro de frutas, resolve fazer um experimento só com laranjas. Perfeito. Mas qual é o seu job como capitão dessa tripulação, no final das contas? O seu job é manter a sua tripulação saudável. E a sua tripulação, naturalmente, ganha outro job. Ela começa a ganhar um job de, ok, eu preciso me manter saudável, porque esse é o objetivo do meu capitão, então eu vou precisar comer bem, vou precisar fazer exercício, enfim, precisar fazer outras coisas. Então, para encontrar oportunidades de maneira bem macro, você olha para necessidades ou problemas, no caso, manter a tripulação saudável, você olha para hipóteses, que é fazer com que eles comam de maneira saudável, e depois olha para soluções, ter frutas, em especial laranja, que foi escolhida, disponíveis no navio. E aí agora eles começam a entrar já mais aprofundado em JavaScript. Existe esse professor chamado Philip Levitt, ele colaborou muito com os estudos de JavaScript ao longo do tempo, e ele fez uma frase que eu acho muito boa, que ele fala: as pessoas não querem uma broca de 4 milímetros, eles querem um buraco de 4 milímetros. E aí, com esse buraco, você vai escolher o que você vai pendurar na sua casa. Então, o job da broca é colocar buracos na parede. Então, o que quer dizer o conceito de JavaScript? Até nem fiz um slide disso. Mas o conceito é: eu contrato um serviço, um produto, para fazer um trabalho para mim, um job to be done.
Então, quando eu contrato uma broca, seja comprando ela ou pedindo emprestado para um amigo, porque eu quero que ela faça um furo na parede, ou vários furos na parede, para eu depois pendurar outra coisa. Então, é isso que a gente, quando a gente fala de JavaScript, é por isso, porque eu contrato um serviço ou um produto. E agora sim a gente vai entrar na parte, eu diria, mais densa assim, da palestra. Então, o que é JavaScript? Vou ser super objetivo aqui, fazendo um rápido jabá no curso, eu conto até a história de JavaScript, os diferentes sabores e tal, mas aqui eu vou ser bem sucinto, até porque eu assumo que vários de vocês já conheçam, pelo menos por alto, a metodologia. Então, normalmente as empresas, elas coletam informações dos usuários pensando já em soluções, descrições do que as pessoas querem, especificações, necessidades de algo de uma maneira bem por alto. Eu quero que um produto seja eficaz, eu quero que o serviço seja confiável. Todo mundo quer isso, isso não quer dizer nada. E benefícios como fácil de usar, ou então melhor, também não quer dizer nada. E aí sim, o que é o JavaScript? O JavaScript, ele troca a ótica, ele troca a forma que você olha para esses problemas, para essas necessidades. Então, como eu falei anteriormente, Jobs é um trabalho ou uma atividade pelo qual você está contratando o serviço ou produto que eu, como contratante, quero executar ou quero que seja executada para mim. Os outcomes, ou resultados, são a forma que você usa para medir se os usuários estão, de fato, conseguindo realizar aquela tarefa, realizar aquele job e executar ele de maneira eficiente. E existem também as restrições, que é algo interessante que você avalia. O que está impedindo essa pessoa de fazer o que ela quer fazer? Existe alguma restrição? Que talvez possa ser uma oportunidade para criar um produto lá. Então, o job pode parecer bobo, mas muda muito a ótica de como você olha para o produto. E isso muda a forma que você faz a discovery também, e é o que eu vou mostrar para vocês. Então, só para deixar mais clara a diferença. Nessas duas visões que eu trouxe, uma é muito passageira e a outra não é passageira. Quando você olha para produtos, tecnologia, como eu falei até anteriormente ali no Kano Model, vive mudando, né? Por exemplo, o EasyTax nem existe mais. A empresa foi vendida e não existe mais. Mas a necessidade de continuar se locomovendo entre as cidades, sem você ter que dirigir um carro, ela continua existindo. Ela não muda, ela é estável ao longo do tempo. O que muda é como você resolve esse job. Então, as soluções vão mudar, vão evoluir, e, de novo, o job continua igual. Bom, e aí, onde está uma grande diferença aqui quando você pensa só em produto, vou produtizar, vou criar isso aqui, e quando você pensa em job? Quando você olha para produto, existe, vamos supor aqui, o mercado de música. O job disso é o quê? Um dos jobs, né? Existem centenas ali. Eu quero ouvir música em qualquer lugar para poder me preparar para um show. Esse é um job. Por isso que eu quero ouvir o álbum sei lá, do Paul McCartney lá no Spotify. É o mercado de realidade aumentada. Eu quero visitar vários apartamentos sem precisar sair de casa, ainda mais agora, porque tem pandemia, então esse é meu job. Eles estão mais importante dado ao contexto atual. Energia solar, quero economizar custos. Enfim, por aí vai. Então, o job, ele olha muito para o porquê eu preciso daquilo, porque eu preciso contratar aquele serviço ou aquele produto. E aí, ok, onde no meio de tanta coisa está JavaScript? A gente tem OKRs, a gente tem Backseat Search, a gente tem teste AB, a gente tem uma série de coisas. Na minha concepção e na concepção de alguns outros, diria assim, estudiosos do JavaScript, que tem livros e etc. no assunto, eles consideram o JavaScript uma parte extremamente estratégica da empresa, bem macro mesmo, e idealmente ela acontece antes dos OKRs. Tudo que você faz de discovery com JavaScript ajuda você a definir OKRs anuais, OKRs trimestrais e por aí vai. Realmente é algo bem macro. E isso vira insumo para a área de research, para a área de produto, para a área de marketing, porque influencia até como o marketing vai se comunicar, o tom de voz, qual dor ele vai tentar colocar na comunicação para atrair mais usuário, enfim, influencia muito na empresa inteira. Então, antes de eu entrar em como fazer a pesquisa com o JavaScript e tudo mais, eu queria deixar isso muito claro, porque é algo extenso, é algo grande, e dificilmente você faz como uma pesquisa de Backseat Search que é mais rápida e mais ágil. Então, realmente é demorado e bem estratégico. Tá? E por causa disso, ela é pouco frequente, até coloquei aqui. Ela acontece conforme o necessário. Muito raro um job mudar em 1, 2 anos. Isso tende a mudar em 5 anos, e olhe lá, às vezes não muda. Como eu falei,
A necessidade de se locomover dentro da cidade sem eu ter que dirigir meu carro, sei lá quando vai mudar essa necessidade. Ela vai ficar perene aí por muito, muito tempo. O que vai mudar é a satisfação das pessoas naquele momento, naquele contexto atual. A satisfação de quem usa Uber hoje é diferente de quem usava há 6, 5 anos atrás. E isso é importante, e isso o JavaScript não consegue, inclusive, medir e ajudar a tomar decisões estratégicas na empresa. E vou mostrar isso para vocês. Por que o JavaScript é importante e como ele ajuda a guiar a estratégia de produto? Existe essa imagem aqui, ficou super famosa na época do filme, e as pessoas de produto usam muito, eu gosto muito dela, que é Alice no País das Maravilhas pergunta para o gato qual caminho ela tem que seguir. O gato diz que depende, pergunta para onde ela vai. Ela disse que não sabe. Então o gato diz que não importa, se ela não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir. E realmente, se você é um cara de produto, uma mulher de produto, e está trabalhando só fazendo as coisas, sem saber para onde vai, não adianta nada. O JavaScript ajuda a dar esse norte. E eu trabalhei na SIC, também não mencionando também na abertura, eu não gosto muito de ficar falando de mim lá nessas aberturas que as pessoas fazem. A SIC, só para dar um rápido contexto, ela é uma empresa... na verdade tem um slide disso, então depois eu falo dela. Mas só para explicar como é o processo de JavaScript lá na SIC, que na minha opinião é uma das empresas que mais sabe usar JavaScript no mundo. Então, é uma empresa da Austrália. Então, eles primeiro olham para a definição. Então, escolha um job específico e defina ele claramente, de maneira muito bem definida. Depois você começa a fazer entrevistas para entender como os clientes avaliam as soluções atuais no mercado e como eles medem elas. Então, você pode gerar ali entre 50 e 150 outcomes. E vou mostrar como se faz isso. Você olha para a pesquisa, aí depois você vai para uma pesquisa quantitativa, que é realmente para você mensurar em larga escala como as pessoas estão avaliando as suas soluções e quão satisfeitas elas estão. Depois você calcula o tamanho dessas oportunidades, aí você prioriza os resultados, e você olha para os segmentos, aí você começa a montar a sua estratégia. E aí depois você começa a aplicar no dia a dia, que é aquela parte que eu mostrei que cascateia, né? Você tem o JavaScript feito, começa a cascatear para o roadmap, para o design, para marketing, para produto, para tudo. E aí agora sim, um pouco de contexto bem rápido da SIC. A SIC surgiu como uma espécie de LinkedIn, por assim dizer, lá na Austrália, e se tornou depois um grupo. Eles adquiriram várias empresas similares ao LinkedIn ao redor do mundo. Uma delas é a Cato, no Brasil. E, enfim, eles estão na China, tem várias partes da Ásia, na África, países como Nigéria, África do Sul, Quênia, enfim. Comprou um portal no México também. E também faz investimentos na área de educação e de contratação. Então, existe investimentos da SIC na Revelo, existe investimentos da SIC na Kaelon e algumas outras empresas no Brasil. Então, é um grupo muito grande e, como eu disse, para mim é o exemplo, nunca vi ninguém igual fazer JavaScript como eles. Então, vou trazer para vocês algo que eu aprendi com eles. Tá? Então, longe de eu ser o grande criador aqui disso, eu vivenciei e pude ver como era e aplicar uma parte disso na prática. Então, como eu disse antes, o job é uma abreviação para a necessidade do cliente. Então, as pessoas elas não precisam necessariamente sequer usar o seu produto. O seu produto é só um meio para ela realizar uma tarefa, para ela realizar o job. Elas só querem alcançar aquele objetivo. Desde a coisa mais mínima, como comer um chiclete para adoçar minha boca, até como preciso sair daqui da minha casa e visitar minha mãe urgente porque aconteceu alguma coisa grave. Tudo isso são 2 jobs com urgências, obviamente, diferentes. Então, o JavaScript é a resposta para uma simples pergunta. O que o cliente está tentando alcançar? O que esse cliente quer? E aí, quando a gente olha para job, a gente geralmente pensa no job funcional. Ele quer encontrar um emprego, ele quer satisfazer a fome dele, ele quer avançar na carreira. Mas todo JavaScript ele possui jobs adjacentes. Então, ele possui um job related, o social e o emotional. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui desses jobs quando você pensa em escovar dentes, por exemplo. O job principal é escovar dentes e manter minha gengiva limpas. Esse é o job principal, por isso que eu escovo meus dentes X vezes por dia. Mas dentro desse job principal, eu tenho um job funcional, que é eu quero remover partículas de comida, eu quero que fique visível que meu dente ficou com, sei lá, um negócio de brócolis ali. E eu tenho um job emocional, que eu quero ter uma experiência prazerosa.
Pouca gente sabe disso, mas esse sabor menta que tem na pasta de dente foi através de uma pesquisa muito similar à de Amsterdã, não foi propriamente dito, que nem existia na época, mas antigamente as pastas de dente, elas não tinham sabor, era só para você realmente escovar e tinha flúor na pasta e tudo mais. Começaram a colocar a menta, o sabor de menta ou outros sabores, para dar uma experiência prazerosa e dar a sensação de que você está mais limpo, mas na verdade não muda nada. É só uma sensação de frescor na sua boca, justamente para bater nesse emocional e eu me sentir bem, me sentir feliz e contente por estar me sentindo mais limpo. E dentro desse job emocional, existem duas dimensões. A dimensão pessoal, que é justamente essa, eu quero me sentir bem comigo. Então, eu quero estar contente de que eu estou me sentindo bem. E tem a outra parte, que é a dimensão social. Às vezes, você acabou de escovar dente, você chega perto de alguém, ou um Listerine, por exemplo, e você sente um hálito mais fresco, um hálito mais, enfim, diferente. Então, você quer ser percebido também como uma pessoa limpa. Então, isso também é um job. Eu quero ser percebido como uma pessoa limpa. Isso tudo tem a ver com os produtos que a gente faz, seja digital ou não. Os digitais também tem super a ver com isso. Fun fact, eu uso Spotify, uma amiga minha usa Deezer, a gente fica disputando qual é melhor, e eu acho que essa disputa que eu tenho com ela está super a ver com a dimensão social e como a gente é percebido pelo outro, por outras pessoas que usam outras plataformas de música. No fim, o job principal é ouvir música, mas tem uma dimensão social ali que a gente fica disputando qual é a melhor plataforma. Então, como eu falei, o job relacionado, related, é o refrescar o hálito, deixar meu hálito mais fresco. Então, eu estou trazendo para vocês vários exemplos ao longo da palestra inteira, eu diria mais lúdicos e não tão digitais, é o que eu acho que eles são mais fáceis de explicar durante uma palestra de pouco tempo, mas tem vários exemplos que depois, até no Q&A aqui, a gente pode falar de produtos digitais. Mas eu vou tentar trazer, agora eu vou dar um exemplo de produto digital, mas eu vou contar um pouquinho mais de como foi o processo para a gente fazer a pesquisa de Jobs Done. Então, quando eu trabalhei na SIC, foi um projeto um pouco diferente. Então, como a SIC é dona da Cato, a Cato me contratou para montar o Cato Lab, que eu respondia para a Cato oficialmente, a minha carteira de trabalho era Cato, mas eu tinha uma grande ligação com a SIC, e a ideia era ser um projeto piloto no Brasil, e se desse certo a gente poderia expandir, enfim, tinha uma série de coisas com a SIC. Eu tinha call com eles toda semana na Austrália, então era um envolvimento quase um daughter report para a Austrália, basicamente. Isso aqui é só uma sessão de prototipação, várias sessões de prototipação que a gente fez, tudo baseado em JavaScript. Aqui são algumas hipóteses que a gente gerou, baseado em pesquisa, qual e quant, e baseado em JavaScript também. Isso a gente nem tinha desenvolvido nada ainda, era super protótipo mesmo. Até esses desenhinhos que vocês estão vendo era tudo fake, nada real. E como foi o nosso processo? Foi bem similar ao que eu mostrei anteriormente que a SIC fazia. Então, processo de entrevista, quando a gente vai para uma entrevista quali com as pessoas, é realmente para entender se eles estão conseguindo resolver um job e alcançar o objetivo deles. Então, a conversa é falar com muita gente, é entender tudo aquilo e conseguir mapear esses outcomes. E o que são os outcomes? Essa, já acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo disso. Os outcomes, você tenta pegar algo que é específico de um contexto, que ele é estável ao longo do tempo. Então, vou dar de novo o exemplo do Uber. Eu quero me locomover sem ter meu carro, sem me preocupar em dirigir e não quero nem falar com o motorista para pagar. Uber. Isso é algo estável ao longo do tempo. Eu quero me locomover dentro da cidade, sem ter que dirigir. Isso é estável ao longo do tempo. E ele é agnóstico à solução. Não falei de Uber, não falei de app, falei, quero fazer tal coisa. E ele é mensurável. Esse é um outcome. Se você sabe medir como os clientes estão mensurando se esse job está sendo bem feito, você consegue projetar melhores soluções. E é isso que o JavaScript tenta trazer. É como você mensura esse tipo de coisinha. Então, um exemplo de um de um outcome, perdão. Minimizar o tempo e o esforço necessário para manter o relacionamento com candidatos de qualidade fora de ciclos específicos de recrutamento. Porque eu estou trazendo candidatos aqui, porque estou usando como exemplo a SIC, a Cato e enfim, empresas de recrutamento. Então, quando você olha esse texto, você vê que a direção do outcome é minimizar alguma coisa
e a unidade de medida é o tempo e o esforço necessário. E o outcome desejado é manter relacionamento com candidatos de qualidade, mesmo estando fora de ciclos específicos de recrutamento. Então, isso tudo compõe algo com contexto específico, algo que é estável ao longo do tempo, e eu, como recrutador, sempre vou querer estar perto de candidatos de qualidade, para quando tiver uma vaga, já contratar ele. É agnóstico a solução, não falei se ele vai usar WhatsApp, Telegram, Zoom, e-mail, cafezinho, não falei nada, é agnóstico. E você consegue medir, é o tempo e o esforço que ele quer reduzir. Não vou passar por tudo isso aqui desse slide, depois eu envio para vocês os slides e vocês conseguem ver com mais calma, isso aqui é tudo ilustrativo, mas a gente fez um trabalho de um mapa detalhado desses jobs, então é quase um user journey, basicamente. Então, quando você é um recrutador, você define a vaga, você confirma com os gestores qual é a vaga, você prepara para entender os requisitos da função, você vê quais são os melhores sites para aquela vaga, você faz uma triagem, você faz entrevistas de screening, você dá o feedback para o candidato e você faz o onboard dos candidatos que você contratou ou de quem você contratou, se você conseguiu contratar. Mas existem várias etapas, todos esses processos e vários jobs precisam ser resolvidos em todos esses processos. E a gente claramente só mapeou isso aqui e depois fazer um bom discovery e entender qual é essa jornada, qual é essa etapa. E aí como é que a gente faz para quantificar, para a gente realmente mensurar essa importância e satisfação desse outcome? Então, primeiro, como eu falei, a gente tem a parte qualitativa, que a gente só conversa, é algo bem exploratório, depois a gente vai afunilando e entendendo mais as necessidades e as entrevistas ficam melhores. Mas depois você chega na parte quant. E aí você tem que formular perguntas que mensuram isso, a importância e a satisfação. Então, você pergunta para o usuário quão importante é determinado outcome, depois você pergunta quão satisfeito ele está com o resultado que ele tem hoje, mesmo que seja sem utilizar o seu produto. Quão satisfeito ele está. E aí você depois calcula. Então, aqui um exemplo de um formulário. Então, seria aqui, aumentar a minha confiança, a descrição da vaga, que a descrição da vaga seja bem comunicada para todos os candidatos relevantes. Quão importante é isso? Ele vai, nem um pouco importante, moderadamente importante, muito importante, super importante. Aí o usuário marca. E aí tem uma série de perguntas nesse sentido, de afirmações nesse sentido, para o usuário ir marcando. E as melhores oportunidades elas vão estar quando os outcomes são importantes e o cliente está muito satisfeito. Então, aqui eu trouxe o exemplo de importante, mas você pode fazer a mesma coisa, você deve, inclusive, fazer a mesma coisa quando você pensa em satisfação. Com satisfeito, você está para quando você comunica a descrição da vaga para os candidatos relevantes. E aí as pessoas vão marcando. Então, no nosso caso ali, a gente descobriu mais de 106 outcomes. Acho que talvez tenha sido até um número exagerado, podia ter sido menos, 106 é muito. E aqui eu trouxe alguns exemplos ilustrativos. Então, aumentar minha confiança de que eu estou incluindo as informações corretas para preencher os requisitos da vaga anunciada. Aumentar a minha confiança de que o salário que eu estou oferecendo vai incentivar as demissões de currículos de candidatos adequados. Vou parar aqui nessas duas. Só aqui você já consegue pensar em 1000 soluções sobre, vamos supor, salário. Vou fazer uma integração com Glassdoor, com Love Mondays, que quando eu já tiver minha job description, ele já diz qual é o salário ideal e eu já vejo se no meu budget está certo no salário. Dá para pensar nisso, realmente. Mas será que essa é a melhor solução? Será que vale a pena você desenvolver isso? Será que o esforço e o tempo que vai levar vai compensar? Será que é uma dor tão grande? Porque uma coisa é eles terem encontrado outcome, outra coisa é ele ser o mais importante. E a metodologia que eu vou mostrar também ajuda a priorizar isso. Então, ok, você agora fez todas essas perguntas e você já sabe como perguntar a importância e a satisfação. E aí, como você calcula o tamanho? Para calcular o tamanho, apareceu um carinha novo aqui, que é o gap de oportunidade. Então, quão significante é o tamanho da oportunidade? É ele que vai te ajudar a priorizar isso tudo. Então, você fez as perguntas de importância, você fez a pergunta de satisfação, e aí você começa a calcular. Você pode ver aqui esses números 89, 57 e 121. Eu coloquei aqui em vermelho porque você só pega quem está no quadrante 4 e 5 das duas, da importância e da satisfação, para calcular o gap de oportunidade, que a fórmula é a importância
mais importância, menos satisfação. Então, lembre da pergunta que eu trouxe ali atrás. Quão importante é para você... deixa eu pensar numa coisa. Quão importante é para você saber que o salário da sua vaga está adequado para a job description? A pessoa vai marcar lá de 1 a 5, vai marcando. E aí depois você consegue calcular o percentual de pessoas que disse 4, que disse 5. E aí depois você pergunta, quão satisfeito você está com os salários da vaga job description, com salários para a job description que você publica? E a pessoa diz a satisfação. E aí você tem o gap de oportunidade. E você tem que fazer isso para todos os outcomes. Você mede a importância, você mede a satisfação, depois você calcula o gap de oportunidade e aí você consegue priorizar. Mas, de novo, são coisas bem macro, bem alto nível, longe de definirem solução. Mas isso dá um norte super poderoso para qualquer empresa e para qualquer pessoa de produto. Então, eu trouxe aqui outros exemplos ilustrativos. Então, vamos supor que você fez a pergunta, vamos supor, minimizar o tempo e esforço para identificar e descartar candidatos inadequados ou de baixa qualidade. E a importância ficou em 89, a satisfação ficou em 57, então o gap de oportunidade aqui é 121. Aí eles têm outro exemplo. Vou pegar um exemplo daqui de baixo. Aumentar a minha confiança que sei determinar quais candidatos entrevistar. Está na etapa de triagem. Muitas vezes você recebeu ali 1.000 currículos. Poxa, como é que eu, recrutador, vou definir quem é o melhor candidato? Eu quero me sentir mais confiante nisso. 1.000 soluções, 1.000 formas de usar tecnologia, machine learning, N coisas para você fazer isso. As pessoas marcaram. A importância é 91, satisfação é 64, gap de oportunidade é 107. E assim você vai fazendo sucessivamente para cada outcome para priorizar aqueles outcomes. E aí, aqui é uma regrinha de bolsa também, então vocês viram ali os números variavam muito, 120, 115. Então, acho que vale a pena pensar que se for acima de 115, a oportunidade é gigantesca. Significa que as pessoas estão, assim, é muito importante e eu estou muito pouco satisfeito e preciso de uma solução melhor. Se for de 112 a 115, é uma oportunidade boa. Se for de 100 a 112, vale a pena considerar. E se for abaixo de 100, geralmente não é atrativo, as pessoas tendem a estar se virando razoavelmente satisfeitas e está tudo bem. Às vezes a solução é até ruim, mas a importância também é baixa, e aí tudo bem e segue a vida. E aí quando você termina essa pesquisa, você consegue colocar esses outcomes numa matriz como essa, onde você tem a satisfação e você tem a importância. Então, geralmente, as oportunidades super interessantes estão nesse público que é mal atendido, onde a importância é super alta e a satisfação extremamente baixa. Tem um público, os outcomes que estão atendidos de maneira apropriada, mas se você tiver uma solução super incrível, com vários delights, que eu falei lá no começo, pode ser que você consiga abocanhar parte desse mercado, parte dessas pessoas. Agora, se você tem vários outcomes que está bem aqui, as pessoas estão bem atendidas, estão satisfeitas, elas estão com excesso de opção, bem difícil entrar. Então, vamos pegar um exemplo aqui do Nubank mesmo. Quando o Nubank entrou, acho que nem sei se existia algum outro banco digital, tipo o Nubank, como tem vários outros agora, mas certamente não eram populares. Então, raríssimas pessoas estariam aqui nesse segmento, talvez só pessoas que pagam, que têm muito dinheiro no banco. A maioria das pessoas estava bem aqui. É algo super importante ter um banco bom, um atendimento bom, e eu estou muito satisfeito. Então, o Nubank conseguiu abocanhar todo esse mercado aqui, talvez até parte desse. E agora está todo mundo querendo entrar, só que as pessoas, o nível de satisfação está começando a subir, porque todo mundo está melhorando o seu serviço, começa a ficar cada vez mais difícil entrar no mercado. Então, ele aproveitou muito bem isso aqui. Então, resumindo, estamos chegando no final. Resumindo, o Just Be Done é uma maneira robusta de ajudar você, como pessoa de produto, como C-Level, como UX, acho que como marketing também, a escolher as prioridades de maneira extremamente estratégica. Ele não é uma ferramenta para você usar ali no dia a dia toda hora, ele é uma ferramenta para você entender a necessidade dos usuários antes de sequer pensar em solução. E, de novo, como eu disse, aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, como calcular e tudo demora muito. Você tem que fazer uma série de entrevistas, definir os outcomes, fazer uma quant, ver se tem um volume de resposta naquela quant, você faz várias quantes pequenas de teste para ver se está ok as suas perguntas, se não está enviesando. Demora, não é rápido.
Depois disso, você começa a focar e avançar com ousadia nas áreas com melhores oportunidades. Se você vê um gap de oportunidade gigantesco, gritando ali 120 na sua cara, poxa, vale talvez colocar ali 90%, 80% dos esforços naquela oportunidade. E, obviamente, isso reduz o risco, não quer dizer que elimina, reduz o risco de você criar coisas que as pessoas não usam, que as pessoas não querem, que elas não precisam. E ajuda você a fundamentar muito bem as hipóteses. Você vai conseguir dizer assim, olha, fiz essa pesquisa quali, essa pesquisa quant, calculei o gap de oportunidade, a estimativa de impacto é essa aqui, e a gente tem que priorizar isso. Tipo, ninguém vai dizer não se você fizer um bom trabalho desse. Mas, de novo, eu não acho que é um trabalho de uma pessoa só, acho que tem que ter várias pessoas envolvidas, porque é muito, muito trabalhoso. Jarvis Dano também traz um foco real aos clientes, focado em necessidades e não em soluções. Ele é quali, ele é quant, e ele, para mim, o melhor de tudo é que ele não determina o desenvolvimento do produto. Ele não diz como vai ser a solução. Ele não diz se você vai usar e-mail, SMS, WhatsApp, Telegram. Ele não diz nada. Ele só fala, ó, a necessidade é essa. Por exemplo, um exemplo aqui. Por que as pessoas ainda pedem Uber pelo aplicativo? Por que eu não podia pedir por um SMS? Enfim, né? Poderia ser. Então, por que eu não posso pedir por um WhatsApp? Não tem o, o usuário do Uber, eu mando uma mensagem. Então, assim, quando a gente começa a entrar nesse tipo de detalhes, é outro jogo, é outra complexidade. O importante é você pensar na necessidade, no job. E voltando, esqueci de mencionar, o Job Done, ele complementa outros métodos de pesquisa. Vocês já devem ter percebido, quando você termina esse tipo de pesquisa com o Job Done, você não vai precisar fazer teste de usabilidade, prototipação, validar melhor fluxo, validar a solução. Continua esse jogo todo que a gente de produto está mais acostumado. Mas o Job Done, de novo, é algo muito, muito mais estratégico do que pesquisa só puramente de produto. E antes de terminar, tem um recadinho. Falei muito aqui, tô até... como eu falei, na PM3, a gente tem vários cursos, a gente está para lançar nosso terceiro. O de Product Discovery já existe, já está lançado, a gente lançou em setembro, eu acho. E eles têm uma série de instrutores super legais. A gente tem o Will Sertório, a Elisa Volpato, o Alex Cossioli, a Eder Alves e várias outras pessoas de várias empresas. Tem a Natália Ação do Booking, tem a Isabela da Dextra, tem a Diana do PT, enfim, tem muita gente legal e tem mais pessoas que eu também não colocando nos slides. Esse slide está até desatualizado, tem escrito 1.700 alunos, a gente está com 3.500 já. Então, tem pessoas de várias empresas que são nossos alunos, que já fizeram tanto o curso de Product Management quanto de Product Discovery. Nossa NPS, a última vez que eu olhei, estava em 80. As pessoas estão bem, bem felizes com o curso e a gente acha que a gente está fazendo um trabalho legal na comunidade, ajudando as pessoas. Junto do slide, não coloquei aqui, mas eu vou colocar depois, então, um cupom para todo mundo que está assistindo, esqueci disso, vou colocar um cupom de 10%. E se você quiser baixar a palestra, é só escanear esse QR Code aí e você vai cair numa página para você conseguir baixar o material. E muito obrigado, o QR Code continua aqui, caso você não tenha tido tempo. Obrigado, pessoal. Não sei quanto tempo a gente tem aí de Q&A, mas estou disponível aqui para tirar dúvidas. Show. Marcel, assim, ó, grande aula. Eu sinto, assim, esse sentimento porque eu sou Product Owner, então eu só tenho a agradecer. A gente está com tempo, tá bem tranquilo. Então, gente, vamos passar pelas perguntas. Eu queria começar, se me permite. Assim, eu entendi muito, muito bom essa questão ali do Delighter. Você acha que uma empresa ali que já está no mercado, já atuando, você acha que ela deveria, de repente, o foco dela não é... Não que o foco dela não é ter o seu Delighter, mas ela está numa posição ali onde ela precisa se destacar. Tu acha que ela deveria focar, por exemplo, uma equipe, criar um time para produzir mais discoveries? Não só... digamos assim, replicar, né, dos seus concorrentes, assim, concorrentes que eu digo muito maiores, assim, que atingem mercados muito grandes, mas também encontrar ali, se destacar de alguma forma. Sim, legal. Acho que depende
Pode falar, depende. Mas a verdade é que vai depender do momento da empresa. Como você falou, uma empresa já grande, é uma empresa, pô, é uma empresa que já tem muitos anos. Então, às vezes, o apetite da empresa não é tanto arriscar. Às vezes, o apetite da empresa é ficar, tá tudo bem, a gente prefere manter o business as usual, a gente não quer acelerar tanto o discovery, a gente não quer entrar em novos mercados, tá bom do jeito que tá. E é uma decisão da diretoria, é uma decisão dos sócios. Às vezes é isso, e tudo bem. Agora, se a empresa está com apetite de querer fazer coisas e não sabem como, eu acho que um bom caminho é sim ter times que começam a olhar para novas frentes, ter times que começam a pesquisar, seja usando teleestudando, seja usando outras coisas, mas começam a olhar para novos mercados. Eu já vi algumas empresas que contratam pessoas, foi o que aconteceu comigo na Cato, tá? Inclusive. A Cato tem um modelo de negócio muito antigo, que com tantos competidores como LinkedIn e vários outros começa a ficar difícil de crescer, que eles queriam ter uma nova fonte de receita, inclusive era algo que, dando certo, a SIC gostaria de expandir no mundo. Então, eles me contrataram para eu montar a área e para a gente poder contratar pessoas e experimentar vários produtos, vários segmentos, várias coisas diferentes. É um caminho. Tem prós e contras. Um pró vai ser super rápido. Contras é se eu precisar integrar com dados deles, vai dar conflito em tudo. Então, difícil. Mas já vi empresas como Acreditas, por exemplo, eles contratam pessoas, eles chamam de Product Manager New Products. E eles olham para outras verticais, olham para outros segmentos interessantes, fazem pesquisa, fazem experimentos pequenos. Então, acho que sim, mas, de novo, tem que vir dos sócios, tem que vir do board. Não adianta você, como PM, ficar gritando, eu quero fazer coisa nova, e eles querem ficar o negócio só tranquilo. Sabe? Sim, perfeito, perfeito. Bom, gente, por favor, claro, sim. Cada um de cada vez, mas por favor, lancem as perguntas aí. Fala aí, Jalei. Eu tenho uma pergunta para... Olha só, eu olhei e achei o processo bastante burocrático, né? E tem muito subjetivo no meio, né? Eu sempre imaginei, eu trabalho um bom tempo nessa área, e olhando muitas das coisas, por exemplo, Steve Jobs, que alguns livros falam que ele é o maior product owner do mundo, né? Ele é maluco pra caramba. A pergunta que eu te faço é como é que fica a intuição? Quer dizer, o cara se acorda de manhã e diz, vamos fazer isso. E todo mundo é contra. Na maioria dos casos, foi isso que aconteceu com esse. Se tu pegar todos esses empreendedores do mundo, Netflix, Amazon, Uber, Steve Jobs, tu vai ver que eles, na verdade, eles desbravaram. E se eles fossem ser tão burocráticos assim, provavelmente, alguém já disse isso, o Steve Jobs provavelmente já estaria demitido de todos os empregos dele, né? Como é que tu coloca a intuição nisso? Porque me parece que a intuição é a base de tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo. Me parece que é o contrário. O mundo não é burocrático e nem pode, né? Se tu olhar ao redor, tudo que tem de inovação no mundo hoje, desde a indústria automobilística, lá com o Ford, com todo mundo, até o que nós temos hoje, é baseado em intuição e não em algo tão programático, né? Como foi demonstrado. Legal, boa pergunta. Eu, como empreendedor e como pessoa de produto, sou extremamente a favor de intuição, mas eu acho que uma intuição sem base, ela nada mais é do que um chute vendado. Tá? Então, você tem que ter uma base. E a gente pode olhar vamos pegar, você falou Amazon também, vamos pegar a Amazon. A Amazon é uma empresa extremamente burocrática. Eu estava falando ontem com o PM da Amazon e ele trabalha na Alexa. E ele falou, cara, aqui eu tenho que escrever um documento perfeito que mais de 100 pessoas vão ler, comentar, e eu vou ter que ir atualizando em tempo real. E eu sou um PM aqui e eu tenho que passar isso para uma hierarquia surreal de pessoas até chegar em diretores para eu conseguir atualizar um negocinho na Alexa. Então, o que a Amazon faz tem muito a ver com a pergunta do Vitor. A Amazon tem um fluxo, um método lá que as pessoas elas podem fazer um pitch para conseguirem budget para ter um time que eles chamam de two pizzas team, né? Um time que pode comer 2 pizzas, para fazer um time para conseguir atacar algum objetivo, algum outcome. Mas nesse pitch nunca vai ter um cara falando a minha intuição é que as pessoas querem fazer um negócio por voz. Não vai ter. Ele vai ter feito pesquisa, ele vai ter feito não só pesquisa de mercado com os usuários, como ele vai ter que falar que a tecnologia está pronta para isso.
Se você vê o Steve Jobs, antes do iPad, antes do iPhone, já existia touchscreen, já existia tudo aquilo, mas a tecnologia era muito ruim, era péssimo. A Microsoft lançou um tablet antes da Apple que flopou. Não foi a Nokia, mas alguma outra empresa lançou vários produtos de touchscreen que floparam. O Então Newton tem que já ser... era da Apple. Então, a primeira tentativa da Apple foi o Newton. Tem o Newton também, tem várias coisas que na Apple floparam. Mas então, nada é somente a intuição, tem muita gente por trás, muita pesquisa por trás. O Jobs Done é só uma forma de fazer pesquisa. Tem outras formas mais rápidas. E eu concordo, é burocrático. Esse método que eu trouxe é burocrático, é demorado. Essa pesquisa que eu mostrei para vocês levou de 6 a 9 meses, não foi rápido. Mas é uma pesquisa extremamente assertiva. E que é melhor, você passar 6 a 9 meses fazendo pesquisa para ser muito assertivo ou você lançar 10 produtos que flopam. Então, e na própria Amazon, tá, a Alexa surgiu assim, foi alguém fazer um pitch que era um futuro e que fazia sentido eles começarem um time de 6, 7 pessoas para isso. E aí ele tinha já uns insumos de pesquisa, eu não sei quais, e a partir daquilo ele foi fazendo experimentos, fazendo várias pesquisas também, de mercado, também com produto, e evoluindo a ideia de, e agora sim a Alexa é grande, faz sentido, vamos incorporar na Amazon. Então, tem intuição, mas é uma intuição geralmente pautada em evidências, eu diria. Eu gostaria de fazer uma pergunta até relacionada ao que vocês estão falando, que essa questão de tempo, assim, né, que hoje em dia, se for ver, muitas empresas, elas têm aquela visão, assim, de mais instantânea, assim, de querer resultados rápidos, e ao mesmo tempo, essa pesquisa do Jobs to be Done, ela leva um tempo, porque ela tem essa complexidade, e daí eu queria saber mais dessa tua experiência, de como é que foi essa questão de convencimento, sei lá, do C-level, ou diretoria, ou coisa assim, para poder encaixar essa pesquisa que é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais demorada no dia a dia, assim. Eu confesso que a grande vantagem era porque é o SIC já faz isso, então a gente já estava num contexto que isso era feito, e quando eu entrei, estavam começando a fazer a pesquisa já estudando da Cato, que era focado no Brasil, então não tive que convencer que ia demorar. Mas o que a gente fez? A gente não ficou sentado, parado, vamos esperar a pesquisa já estudando acontecer. Vamos ficar aqui 9 meses pro teto. E tinha gente de outras áreas que esperavam que isso ia acontecer. Não, mas vocês já vão fazer coisas? Não vão esperar? Não, porque, de novo, eu até coloquei no finalzinho, talvez eu devesse dar mais ênfase. É complementar a outras pesquisas. Eu já sabia o mercado que eu queria entrar. Então, lá na época, a gente queria entrar no mercado de consultoria digital, porque era um mercado grande em termos de potencial de receita. Consultoria tipo Michael Page, etc. Só que a gente queria entrar com tecnologia como base. Então, usar a tecnologia para isso. Ok, já sabia o segmento. A partir daquilo, a gente já falou, beleza, qual é um segmento que a Cato tem muito currículo e muita empresa querendo contratar, que a gente já pode entrar. O segmento na época ali era financeiro. Legal, vamos trabalhar isso aqui. Ok, qual é a coisa mais rápida e barata que eu posso fazer para pilotar isso? Vou contratar um recrutador, vou contratar uma pessoa de vendas, no caso era eu, pessoa de vendas, e vou começar a vender e fazer acontecer um negócio. Totalmente manual, igual é hoje, sem tecnologia era e-mail. Que a gente sabe o WhatsApp. Beleza, agora eu sei como é o processo. Ele aqui na minha frente acontecendo, vou contratar um dev, o dev vai começar a automatizar as coisas. Então o negócio já estava andando. Quando saiu a pesquisa da Speedano, já tinha aí, acho que uns 4, 6 meses a gente rodando algo super scrappy, super feio, mas que funcionava. E a gente viu outras oportunidades que, tem coisas surreais que a gente não tinha se tocado. Mas a gente também já tinha aprendizados dessa experimentação. Então, é algo super complementar. Idealmente, você tem um time que toca toda a pesquisa de Speedano, porque é algo muito grande. Então, era o que estava acontecendo lá na época. Tinha uma equipe, acho que de 3 ou 4 pessoas que tocava mais à frente de Speedano. Eu nem estava tão à frente disso. Como eu falei, eu aprendi no processo, vi eles fazendo, usufruí das informações, tive várias reuniões, fui em uma outra entrevista, mas não liderei isso. Foi mais uma escola, assim, para mim. Show.
Vai lá, vai lá. Eu estou tentando procurar a mão aqui, mas confesso que eu não achei a mão para levantar, né? Eu queria ser a próxima. Foi muito legal tua fala toda, Marcel, gostei bastante, assim, já conheci um pouco dos processos, já vi algumas apresentações, confesso que eu trabalhei com poucas coisas de Job to be done, não uma metodologia completa, assim, mas achei muito legal todos os cases que tu trouxe, assim, foi legal para consolidar algumas coisas na cabeça, e fiquei pensando uma coisa para te perguntar, assim, tipo, por exemplo, o Job to be done, no caso de uma empresa ser B2B, ela faz pesquisa com o cliente ou ela faz pesquisa com o usuário? Acho que idealmente você faz com os dois, tá? Eu vou te dar um exemplo de táxi de novo. Ali tinha múltiplos usuários, né? Tinha a pessoa que contratava os táxis B2B, então a pessoa que queria, de alguma forma, gerenciar melhor o budget de transporte. Porque o que acontecia antigamente? As pessoas, o cara viajava para o Rio, ele pegava um táxi e pedia para o táxi colocar, custou R$150 no negocinho lá no recibo. Mas custou 50, aí ele pedia e ganhava R$100. Ele fazia isso em todas as corridas, então o cara tirava ali R$1.500 a mais por mês nessa brincadeira. Então, quando a empresa contratava, era para ela conseguir fazer uma gestão melhor disso, para não ter recibos falsos, para ela conseguir controlar melhor o centro de custo, quando cada centro de custo está gastando. Então, tinha esse usuário, contratante. Mas tinha o usuário que usa, que é o empregado B2B. Mas ainda estaria dentro do B2B. Mas, dependendo de qual B2B você trabalha, você pode ter pessoas que usam que não são as que contratam. Então, você teria que fazer pesquisas com elas também. Porque não adianta nada elas estarem insatisfeitas, vou virar para a pessoa que contratou e falar não quero mais usar esse negócio, que é uma bosta, e não volto nunca mais, sabe? Então, o ideal é você fazer com os dois. Na SIC, na Carta, quando eu trabalhava lá, a gente fazia tanto com as empresas quanto com o candidato para entender como a gente podia melhorar o processo do candidato, como a gente podia entregar algo mais rápido, como a gente podia aumentar a taxa de resposta do candidato. Porque se o candidato não respondesse para a gente, eles não conseguiam entregar rápido para a empresa. Mas eu dei 2 exemplos de marketplace. Se o seu exemplo é mais um SaaS, mais um software que você implementa na empresa e não tem pessoas de fora usando, aí eu acho que não teria porquê. Aí eu acho que você pode ir direto nos usuários B2B mesmo. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, Marcel, muito legal a tua exposição. Acho que deu para desbravar um pouquinho mais, assim, do Jobs to be done. Mas a pergunta é a seguinte: num contexto de uma empresa grande, assim, a gente consegue entender ela passar 9,5, 10, né? Mas e de uma startup ou de uma empresa com um time muito pequeno, enxuto? Tu acha o Jobs to be done uma coisa viável, assim, tipo, que a gente pode incentivar o Jobs to be done num cenário assim? Legal. Acho que se você está querendo aí, eu acho que dá para usar assim. Então vamos supor que é uma startup extremamente enxuta, tem 5 pessoas. Acho que dá. Provavelmente você já tem uma hipótese de produto rodando ou prestes a rodar, e em paralelo você pode estar rodando uma pesquisa de Jobs to be done. Na PM3 eu estou rodando uma agora. Eu estou rodando uma pesquisa entendendo os outcomes de processo seletivo de produto. Porque ele está ventilando a hipótese de lançar um curso de processo seletivo de produto, e eu queria entender quais são as necessidades das pessoas, qual é a importância disso para elas, o que é importante para as pessoas é melhorar o LinkedIn ou ela se dá bem num case quando ela chega na etapa final da entrevista. Eu não sei o que é mais importante. Eu não sei. Quando eu comecei a rodar a pesquisa, eu falei, ninguém que ajuda com o LinkedIn. E aí agora eu tô vendo, não terminei, mas tô vendo algumas respostas prévias, a galera que ajuda com o LinkedIn. Então, assim, eu nunca imaginei. Então, você pode rodar até para algumas coisas menores. E, no nosso caso, o nosso produto é curso. Então, é um lançamento de um novo produto, e isso vai me ajudar a priorizar, a definir quanto de esforço eu coloco em cada tipo de conteúdo. Quantas horas vão ter de cada tipo de conteúdo. Então, eu estou rodando agora, acho que startups funcionam. Vou dar 2 outros exemplos muito bons. O Airbnb, se você parar para pensar, ele lançou, e vai no ponto do Jalê ali, que é um pouco de intuição, que foi o lance de compartilhar quarto, compartilhar casa, né?
Mas depois, quando você olha para a expansão da Airbnb, quando eles criaram o Airbnb, fugiu agora, Experiences, Airbnb Experiences, completamente jobs-done. Você vê a proposta de valor deles, você vê o marketing como se comunica. Eles falam, você já viajava, agora você pode também se sentir um morador. É um job, claramente é um job. E eles usaram o jobs-done para identificar essa necessidade, essa oportunidade e lançarem esse produto. E eles ainda têm uma pegada muito startupeira. Outro exemplo é o Intercom, aquele negocinho que aparece no cantinho, chat e tal. Se você entrar no Intercom, eles separam todos os serviços por jobs. Eles são um baita case de jobs-done. Tipo, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem o job que é de sales. Aí tem um job que é de customer support. Aí tem o job não sei o quê. E eles vendem separado ou como combo. Então, e eles são super pequenos, assim. Pequenos não, mas eles são pequenos. Não são gigantescos, não são uma Apple. Talvez um outro exemplo, Marcelo, nessa linha do Roberto, eu acho que talvez não esteja muito ligado a startup, ou grande ou pequena. Eu particularmente não usava esse nome, a gente usa outros nomes em outras empresas, tem outras metodologias. Mas, por exemplo, aquilo que tu lançasse o ano passado, e ainda nessa linha que tu falou da Cato, por exemplo, agora está tendo muita entrevista gravada, né? A empresa te dá um ambiente onde ela te entrevista, ela grava a tua conversa. Se tu fizesse isso ano passado, provavelmente tu poderia fazer o melhor projeto do mundo que ninguém ia aceitar e isso ia chamar bobagem, né? Agora, este ano, por exemplo, tem muita empresa que decidiu isso da segunda para sexta, assim, de um dia para o outro. Porque se não fizer isso, não vai conseguir contratar, e tem empresa hoje multinacional contratando. É nesse sentido que eu falei da velocidade de tu ter que largar coisas no mercado, se não, particularmente numa startup, o time é tudo em muitas situações, né? É claro que às vezes o time faz com que o teu concorrente fique melhor do que tu, né? Então, o Nubank, que não lança a pessoa jurídica, por exemplo, está fazendo com que o Inter seja melhor do que ele e roube todo o mercado. Então, às vezes, lançar na frente, tu comete muitos erros. É nesse sentido que eu falei, eu vejo que toda a base, vocês falaram da Amazon, mas quando a Amazon começou, foi uma intuição total do Jeff Bezos de vender livro eu acho que ele começou em 89, 92, era um absurdo na época, né? E inclusive era todo o universo contra ele, né? E ele não, eu acredito na ideia, né? É claro que agora tu tem uma coisa tão grande que tu tem que burocratizar, porque senão tu pode derrubar a Amazon. Então hoje tu tem uma nova forma, uma responsabilidade diferente, mas micro-iniciativas ainda seguem esse perfil de fazer acontecer. E eu acho que esse exemplo do momento significa isso. Essa pandemia está te obrigando a ser mais rápido e entregar coisas. Com certeza, assim, não daria para você... Começou a pandemia, não dá tempo de rodar uma pesquisa de jobs-done para saber se as pessoas querem fazer entrevista gravada. Não precisa, na verdade. Claramente se tornou mais importante. Claramente a entrevista por si só já remota, já se tornou mais importante. Você não precisa de jobs-done para provar. Você pode... É mais rápido você criar um produto que as pessoas gravam a entrevista e você manda para a empresa e ver se tem uma boa adesão. Mais rápido. Então, aqui nesse caso, de novo, você está falando do produto. Você está falando da solução ali. E não da necessidade. A necessidade, que é o que o job olha, continua exatamente a mesma. Eu, como recrutador, quero contratar rápido, quero contratar os melhores candidatos e eu quero fazer da maneira mais eficiente possível. O meu job é o mesmo. O meu job não mudou por causa da pandemia. O que mudou é a solução, dado ao contexto. E como eu disse lá na palestra, as soluções vêm e voltam, elas mudam. Eu não sei se daqui a 2 anos o pessoal vai querer continuar vendo gravada. Talvez sim, talvez não. Não sei. Então, o job é o importante. O que é importante para o recrutador avaliar é ver a pessoa ou eu saber que aquela pessoa tem experiência nas coisas que eu estou buscando, é saber o salário dela, o que é. E esse é o job. Então, acho que é sim e não, eu concordo contigo mais ou menos, porque o exemplo que você trouxe foi de solução. Enfim. Ok, boa. Marcel, parabéns esse talk, de verdade, eu estou de queixo caído aqui, foi um baita estudo, como disse o Vitor. Eu acho que, mediante essa pergunta nessa resposta que tu acabou de falar,
eu tinha uma pergunta, né, que até botaram aqui também, e eu ia te dizer, e era uma pergunta que eu tinha, que era, vale aplicar Jobs to be done se o meu produto ele é o uso obrigatório? Eu acho que eu acabou de responder, mas tem muito nesse contexto, né? Assim, vamos supor que você é PM do Google Hangouts. Tá? Sei lá. Todo mundo usa, tá ali no invite já, todo mundo clica. Acho que vale você fazer a pesquisa estudando para você entender o contexto de vídeos. Não para você entender se as pessoas estão usando o Google Hangout, mas você olha as métricas, você vê. Vai usar mais na pandemia? Vai. Né? O Jorge não vai resolver isso. O que você quer entender é a necessidade da pessoa em utilizar aquilo. Eu vou dar um exemplo. Na PM3, a gente saiu do Slack internamente, como empresa, a gente deixou de usar o Slack, a gente está usando agora o Discord, que originalmente é uma plataforma para gamers, né, se comunicarem e tal. Mas para a gente está sendo super legal, porque lá dentro tem canais de voz, sabe? E sei lá, eu tô trabalhando, às vezes eu não quero ver a pessoa, só quero falar rapidinho. O cara fala, faz tal coisa, clica ali no botão direito do canto esquerdo. Isso resolve o meu problema. Então, o meu job era eu conseguir me comunicar rápido, sem ter que parar meu flow com alguém. E aí eu só entro na sala, falo áudio, falo tchau, não preciso ver a pessoa, não quero ver. Então, e aí a gente foi pro Discord por isso, mas poderia existir uma outra ferramenta. Então, acho que vale você fazer, mas isso não muda muito o que seu produto é. O seu produto é seu produto. E se você fizer a pesquisa, você pode ter insights de outras coisas que vão além do seu produto, né? Isso ajuda muito também. Eu queria ver ali, a Elis mandou não uma pergunta, mas de repente a gente pode aprofundar, e eu também fiquei com dúvida ali na parte de pesquisa quantitativa no JBTD. Não sei, tu tem alguma ferramenta, processos para a gente, das pesquisas quantitativas? Quantitativa, né? Deixa eu abrir um... Pô, eu vou abrir uma parte da aula, tá? Aí, ó. Como que vocês perguntaram? Gostinho. Deixa eu abrir aqui, peraí. Mas, enquanto tá abrindo, para adiantar, Google Forms, Typeform, formulário que você quiser, tá? Você cria ali fluxos de 1 a 5 e você pensa nos outcomes. Pensa não, né? Você usa os outcomes que você aprendeu através de entrevistas, através de análise de mercado, enfim, de estudos que você fez. E aí você cria duas camadas. A camada que você pergunta a satisfação e a camada que você pergunta a importância. E tudo é de 1 a 5. E os outcomes se repetem. Quando você pergunta, por exemplo... Tá carregando aqui, tá quase carregado. Deixa eu já compartilhar. Ainda tá carregando. Tá aqui, formulário. Eu até fiquei na dúvida se eu colocava isso ou não na palestra, mas quando você define o outcome, ou no caso, os outcomes, você repete a pergunta para a importância e para a satisfação. Então, se você olhar aqui, eu estou perguntando qual o seu grau... Deixa eu pegar o ponto. Qual o seu grau de satisfação atualmente na hora de tentar alcançar os objetivos abaixo? Eu coloquei objetivos porque eu estou falando com um usuário que não sabe o que é outcome, né? Mas na nomenclatura do framework, o objetivo é o outcome. Então, eu quero ter mais clareza de que a vaga será vista por um grande número de candidatos. Quero diminuir minhas chances de que candidatos com perfil de comportamento ruim se encaixem ou continuem no processo. E eu vou colocando qual é o meu nível de satisfação para cada uma dessas coisas. Agora, quando eu olho... Se vocês pararem, mudou a imagem, né? Quando eu olho a importância, é a mesma coisa. Qual a importância de você atingir os objetivos abaixo? Ter mais certeza de que a vaga será vista. Diminuir a chance de pegar um candidato com comportamento ruim. É a mesma pergunta. Só que uma hora você está perguntando a importância e a outra hora você está perguntando a satisfação. E aí você chega
daqueles números e depois você calcula o gap de oportunidade. Tá? E eu usei Google Forms, da PM3 estou usando o Google Forms, e tem funcionado. Acho que funciona super bem. Você já joga no Sheets, você já calcula lá. Vou aproveitar, eu sei que não foi a pergunta diretamente, mas é um número muito importante e é por isso que demora um pouco a pesquisa de estudando, porque você manda e-mail para a galera não responde, porque é uma pesquisa grande. Então, aqui, um exemplo, a gente manda para todo mundo, 15% responde, abre o e-mail, na verdade, 2,3% começa a pesquisa, 1,3% completa e 1% ou menos são respostas válidas. O que é válidas? Porque você vê que o cara só respondeu 1 em tudo, 4, 4, 4, 4, 4 em tudo, e você tira esse pessoal. Então, a taxa de resposta é bem baixa, e aqui, inclusive, a gente ainda deu incentivo para as pessoas. A gente deu, eu não lembro, a gente deu algum valor em reais para elas terminarem de responder. Então, a minha dica é, quando vocês montarem os outcomes, testem eles com alguns usuários antes de mandar para todo mundo, ver se não está enviesado, ver se está bem escrito, ver se as pessoas entenderam, e evita ter muito outcome. Foi o nosso erro ali, a gente tinha 106 outcomes, isso deixou a pesquisa muito grande, porque se são 106 outcomes, vai dar 212 campos para a pessoa responder, porque é 2 de cada. Surreal, tipo, isso não faz sentido. 20 outcomes, 30 outcomes, está mais do que bom para a pessoa responder. No da PM3, eles têm 12 só, porque é algo menor. Massa. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então, novamente, Marcel, muito, muito, muito obrigado. Queria agradecer aí por despender esse tempo aí com a gente, né? Nessa quarta-feira. Obrigado, pessoal. Vocês também, agradecer vocês, porque, bom, nada disso é possível se não for por vocês, né, estarem aqui. Só queria deixar novamente os recadinhos da paróquia, né? A gravação vai ficar gravada ali no YouTube, no canal da Suzeso. Nos sigam ali no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, @somosgeeks, né? E entrem também ali no nosso canal do Telegram para a gente trocar ideia, a gente está sempre avisando ali os próximos eventos aí. Esse foi o último de 2020, mas a gente vai avisar os próximos, né, que virão aí 2021, que vai vir bombando também. Então, o Telegram é t.me/somosgeeks. E é isso. Agradecer novamente e vamos encerrando.